Muito boa tarde para você que está ligado na tela da RIC TV, sabadão, Arena Esporte chegando com muito Londrina Esporte Clube, com basquete, com Copa do Mundo. Boa tarde, Eduardo Casarim. Boa tarde, Thiago Mossini. Um grande abraço para você, para os amigos da RIC TV, do Arena Esportes. Estamos chegando nesse sábado de Alves Celeste. Vamos falar muito do Londrina Esporte Clube, Tubarão que joga hoje, o futuro do Londrina, são os assuntos principais hoje aqui no nosso programa. Bom, já que nós vamos falar de futuro do Londrina, nós vamos falar de eleições no Tubarão também, com a gente aqui no estúdio, o candidato da situação, Getúlio Castilho, atual vice-presidente do clube. Boa tarde, Getúlio, um prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Casarim, é um prazer falar com vocês aqui para a gente explanar alguma coisa sobre essas eleições. Bom, Getúlio, em primeiro lugar, acho que a curiosidade de todo mundo que está em casa é saber por que você quer ser presidente do Londrina. Olha, para falar a verdade para você, não seria essa a minha primeira opção. Agora, como a gente já vem há algum tempo no Londrina tentando reerguer o Londrina na parte estrutural e ali, eu resolvi assumir essa função por esse período aí de 3 anos. Seu Getúlio, qual que é o principal desafio na sua visão, né? Com essa mudança agora de gestão, com a pós-pandemia, com o retorno da torcida no Estádio do Café, qual que é o principal desafio hoje da administração do Londrina? Casarim, hoje como nós temos lá a SM como gestora do clube, nossa parceira, a parte do futebol nós não estamos envolvidos no futebol diretamente. Nós estamos envolvidos na parte estrutural do Londrina para reorganizar administrativamente o clube que vinha aí de como se diz, de um período negro, né? Quando nós assumimos lá atrás, e com muita dívida. Então, nós estamos aí há 10 anos trabalhando nisso aí. Eu acho que mais um período de 3 anos, talvez a gente consiga colocar a casa em ordem de vez. Bom, a chapa de vocês tem o apoio do Sérgio? Como já foi, vocês conversaram com ele antes de montar essa chapa? Como que está isso aí? Não, conversamos com o Sérgio, eu acho assim, trocamos uma ideia e ele estava de acordo, independente de qualquer outra coisa, mas ele está realmente com a gente também, né? Porque, na verdade, quando nós conversamos com ele, não tinha assim ninguém, não tinha nem previsão de ter bate-chapa, nem nada. E seria simplesmente a continuidade daquilo que a gente está trabalhando. Tem mais um tempo de contrato entre o Londrina e a SM Sports, né? Inclusive, o contrato foi renovado recentemente por 5 anos, né? E qual que é a visão do senhor em relação a essa parceria hoje com a SM Sports? É fundamental para até a, entre aspas, sobrevivência do Londrina Esporte Clube, para ter um time competitivo, para continuar hoje com o seu principal legado, né, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, seu Getúlio. Olha, essa parceria com o Sérgio foi boa para Londrina e continua sendo. Apesar de algumas críticas que a gente sofre também, o Sérgio também sofre, mas foi primordial que o Sérgio assumisse o futebol para a gente conseguir colocar o Londrina nos trilhos. A expectativa é muito boa, sim, em termos de Série B. Você vê, esse ano a gente colocou um time em campo e não vou dizer que era um primor de equipe, mas foi uma equipe que, ao longo do campeonato, ela mostrou algum valor e deixou a gente permanecer já na Série B, que eu acho que já é um grande feito para nós. Bom, você falou de Série B aí. Hoje o Londrina se despede da Série B, joga contra o Sampaio Correia lá no Maranhão, às 18 horas, e vai a campo com um time muito alternativo, uma base de jovens, já que muitos dos jogadores que participaram dessa campanha brilhante que o time fez na Série B já foram dispensados, não vão ficar para a temporada 2023. Casarim, você acha que o fato de o time hoje ser bastante jovem, bastante moleque que vai estar aqui para o Campeonato Paranaense principalmente, é importante essa oportunidade para eles já ir pegando cancha? Como que você vê essa mudança nesse último jogo? Com certeza. Eu acho que é importante sim, estar disputando, estar sentindo que é uma Série B de Campeonato Brasileiro. A Adilson, já durante o campeonato, já colocou alguns jogadores, né? Inclusive no último jogo o Ciro colocou o Gabriel de zagueiro, né? Que é da base. Nós tivemos a participação do Danilo Peu, que foi uma boa participação no campeonato. Então, essa mescla vai ser importante para o Campeonato Paranaense. O Edinho, que vai comandar a equipe, vai ser o técnico do Londrina no estadual. E essa mescla de jogadores experientes com jogadores jovens vai ser muito importante, eu não tenho a menor dúvida.
Mas uma coisa que a gente observa é que boa parte desses jogadores titulares desse ano estão indo embora e não vão voltar mais. Isso é um pouco preocupante para a temporada 2023, uma vez que você não deixa uma sequência de trabalho. Mas não tem sido assim. Tem sido assim, na verdade, nas últimas temporadas, né, Thiago? No estadual não tem tido um investimento tão pesado. Normalmente, termina o estadual e aí começa a enxertar novos jogadores para a disputa da Série B. Pelo menos é assim que o Sérgio Malucelli tem feito no campeonato, e esse ano não foi diferente, né? Mas é que, por exemplo, nesse ano ficaram João Paulo, Caprini, os goleiros, enfim, ficou o Simon, zagueiros, Augusto. Mas o João Paulo deve ficar, o Vitor Souza, que é o goleiro, deve estar voltando também, um jogador experiente, né? Então, alguns jogadores desse time, o Emerson Souza, que foi contratado, então são alguns jogadores que o Londrina tem aí para a disputa do campeonato estadual. Claro que é preocupante, né? Porque você começa uma temporada com praticamente tudo novo, né? Como que a diretoria do Londrina enxerga todo fim de ano, essa mudança tão brusca no elenco? Olha, o Sérgio tinha que fazer aí uma reflexão e trazer, ou para começar, até conversei com ele esses tempos atrás, que ele teria que colocar um time pelo menos de um nível médio para a gente já, na primeira fase da Copa do Brasil, você ter algum sucesso. Você tendo um sucesso nas duas primeiras rodadas, por exemplo, 2, 3 rodadas da Copa do Brasil, você tem um reforço de caixa, o que pode auxiliar para trazer algum atleta mais experiente, ou com mais categoria, né? Assim, um camarada mais canchado, como diz o pessoal. Mas eu vejo assim, a base do Londrina é muito boa, né? É que todo ano é assim, não é só com o Londrina também, as equipes menores também têm que se pegar na base, e o Londrina tem uma base boa, eu acho que a expectativa é boa, sabe? E até porque a receita até do campeonato estadual, infelizmente, é muito pequena. Não tem receita, não tem receita, não né? tem televisão não transmitindo, não tem, o patrocinador também diminui, bilheteria também já não é, nem na Série B a bilheteria deu lucro, né? Não, ainda, quanto mais no Paranaense. Não, a bilheteria é fraca, a federação também pouco manda, pouco apoia também o campeonato. Exatamente. Então nós temos um campeonato que a nossa federação fornece, né? Infelizmente o nosso campeonato estadual, ele tem sido, vamos falar a verdade, um fiasco, né? Se a gente for falar de federação aqui, o trabalho da Federação Paranaense de Futebol é ridículo, né? Ela tá lá só para, enfim, fazer a tabela do Paranaense e gerir um pouquinho do dinheiro que entra dos clubes ali, e olha lá, né? De benefício para os clubes, sinceramente eu não consigo enxergar nada que a federação faz, e aquela história de federação, né? O presidente se perpetuando no poder, vira um rei, não faz nada, ninguém questiona, os clubes falam amém. Quem tem poder de decisão são clubes amadores, enfim, é ridículo esse formato. É o mesmo peso do time amador do time profissional, infelizmente, na Federação Paranaense. E um presidente que foi para o poder com o discurso de que fim de continuidade e tudo mais, enfim, deu sequência ao que vinha sendo feito antes. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor Getúlio sobre a questão da torcida, senhor Getúlio. Qual que é a sua avaliação, pela sua experiência? O senhor está no estádio, todos os jogos do Londrina, acompanha o Londrina há vários anos. O que está distanciando hoje a torcida do time, já que nesta Série B nós tivemos uma média de público bem baixa no Estádio do Café? Eu acho que tem vários fatores para a torcida não ir. Um reclama do preço, outro reclama do estádio, outro reclama da hora do jogo. É variado. A gente tem trabalhado para ver qual seria a melhor maneira, como a gente poderia ver para trazer a torcida para o campo. Então, para isso, a gente também precisava contar com um pouquinho da colaboração própria do Sérgio, para a gente fazer algumas ações. Temos estudado várias ações nesse período todo que passou, mas a coisa não tem fluído assim como deveria, né? E eu acho assim, se você analisar, nacional, as rendas e público são praticamente esses em todos os estádios. Eu não sei o que acontece, mas nós temos que fazer alguma coisa mais para que o torcedor venha para o campo. Isso não tenha dúvida. Exato. Nós temos um exemplo, o Operário de Ponta Grossa, né? Que tem lá mais de 5 mil sócios torcedores, mesmo com a campanha ruim, mesmo o time na zona do rebaixamento, a gente acho que no Operário tem algo que aqui não teve, que foi a continuidade do programa sócio-torcedor. Aqui cada ano é de um jeito, lança, 2 meses depois já cancela tudo aquilo, enfim.
Lá não, eles têm o sócio torcedor de muitos anos e aquele pacote, aquele formato e não muda. Então o torcedor tem uma garantia de que o que ele está gastando, investindo como sócio torcedor, ele vai ter aquele retorno prometido, né? Na verdade, o sócio torcedor, você tem que ter um sócio torcedor, mas fazer um sócio torcedor mais consistente, oferecer alguma coisa para o sócio torcedor, não só o jogo em si. Você tem que ter alguma coisa no estádio também que você consiga levar o sócio, levar a família, levar a criançada, porque só assim o público começa a retornar, você entendeu? Senão não tem jeito. Nós reclamamos muito, todo mundo reclama de banheiro, reclama não sei do que e tal, e é um problema. A gente tem conversado com o pessoal da prefeitura também, com a fundação, mas é difícil você equilibrar tudo isso aí. Mas eu acho que tudo isso é um contexto que afasta um pouco também o povo do público, você entendeu? Com certeza. O torcedor ele quer uma vantagem, né, para ser sócio-torcedor, para ele poder comprometer até o limite, de repente, do cartão de crédito. O torcedor dele, é um cliente, né? Exatamente. Tem que ser tratado como cliente e o torcedor ele está distante. Então tem que ser feito realmente uma análise bem criteriosa, de repente dar um passinho atrás na questão dos valores, né? Porque todo mundo hoje está sem dinheiro, né, Thiago? Mas você tem que entender, por exemplo, o preço do ingresso do Londrina não é caro, se você pôr na ponta do lápis friamente, não é caro. O sócio torcedor também não, e o torcedor não vai. Talvez você tenha que ter que pagar o cara para ele ir no campo pelo jeito, porque, né, não é assim? Se você analisar, você vê, nessa última aí, o Sérgio fez R$20 o jogo, e o público foi 2.000 pessoas também. Precisa você estudar. Tem que estudar muito essa situação. Porque não é fácil, não. Bom, gente, agora aquele recadinho para você que tem carro, tem moto, tem caminhão, ou para você que é gestor de frota, a importância de ter um rastreamento no seu veículo. O número de carros roubados no Brasil é muito grande e aqui na nossa região não é diferente. Por isso, a melhor forma de proteger o seu veículo, seja ele uma moto, um carro ou caminhão, é instalando um rastreador veicular. E a Veículo Rastreado é que oferece o melhor atendimento, com o melhor custo-benefício do mercado de Londrina e região. O rastreador veicular monitora seu patrimônio 24 horas por dia, diminuindo assim o risco de ser roubado com a tecnologia de localização em caso de roubo ou furto. Seu carro é localizado em instantes. O sistema da Veículo Rastreado também é ideal para os gestores de frota, que precisam fiscalizar a rota dos carros da empresa, fornecendo informações em tempo real sobre trajetos percorridos e controle do desempenho do motorista e da frota, possibilitando a checagem de entregas e percursos. Viu o quanto é vantajoso contar com o serviço e proteção de um rastreador veicular? Então ligue já para o pessoal da Veículo Rastreado pelo fone 43991469685 ou aponte seu celular para o QR Code e fale com eles pelo WhatsApp. Conheça mais sobre a empresa no site www.veiculorastreado.com.br. Tá aí o recado da Veículo Rastreado, eu já garanti no meu carro, tá instalado lá o rastreador da Veículo Rastreado, falta você instalar no seu, hein? Bom, a gente vai pro intervalo e volta já já, falando mais de eleições no Londrina, tem basquete, tem Copa do Mundo, a gente volta já já, tá? Arena Esportes de volta para falar de basquete. O time de Londrina bateu o Maringá na despedida do Campeonato Paranaense, da primeira fase do Campeonato Paranaense, por 66-46. O time volta a jogar na segunda quinzena de novembro, na Final Four do campeonato. O técnico Arodi Neto falou com a gente. O tempo inteiro à frente do placar, né? O Maringá endureceu o jogo aí até a metade do tempo, depois a gente conseguiu abrir um pouquinho. Isso permitiu que a gente colocasse alguns jogadores que têm menos rodagem na equipe, né? Então entrou os meninos mais novos e até mesmo os atletas que dentro da rotação ficam um pouco menos na quadra, então a gente conseguiu experimentá-las um pouco mais. E a sequência agora, Jogos Abertos do Paraná, e no outro final de semana a gente tem a final do estado, né? Então é importante ter uma boa vitória, né? Acho que a gente conseguiu controlar o jogo e para esses meninos também que entram um pouco, a gente sabe que a gente vai ter que utilizar eles agora, né? Para descansar um atleta de quadra, tá? Então esse jogo é muito importante para a gente. E a gente vem alternando aí nos jogos os líderes do placar, né? Então lá no nosso primeiro jogo foi Pedro Lucas, no outro jogo foi Luan,
depois veio Jean, depois veio Felipe Esteves, depois voltou para Jean, agora Felipe Matias de novo. Então, assim, a gente tem alternado os líderes do placar, mas sempre ali com 1 ou 2 próximo dos 20 pontos. Né? Então, a gente tem sempre 3 atletas aí pontuando perto da casa dos 20, né? Isso mostra pra gente que é um elenco muito forte e que eles estão entendendo a proposta, né? Assim, o jogo coletivo é legal, a maturidade dessa equipe, porque quando um atleta tá quente, a bola tá chegando nele, né? Bom, vamos voltar a falar de futuro do Londrina? Getúlio, eu queria que você comentasse com a gente sobre a questão de SAF. Qual que é a sua visão sobre isso? O que a gente pode esperar sobre a SAF do Londrina, que tanto tem sido falada? Ô, Thiago, no Londrina muito tem se falado em SAF, porém até o momento não tem nada assim acertado. Eu acho que a SAF é o futuro, nós não temos como fugir assim de uma SAF. Não Londrina, eu acho que seria talvez os clubes menores, é a única maneira de se ter algum recurso para trabalhar. Porque eu acho interessante o Londrina ter uma SAF. Agora, como vai ser feito a SAF, que tem que ser estudado, a maneira como ela vai ser feita, o que pode ser do Londrina, o que do futebol, você entendeu? Então é muito importante, eu acho interessante a SAF. E a questão financeira, como que hoje está o caixa do Londrina? Já tem uma visão dessa situação financeira hoje do Londrina Esporte Clube? Não, do Londrina administrativo, o caixa está, não vou falar que tem dinheiro, não temos dinheiro em caixa, mas temos uma situação controlada. Equilibrada. Estamos pagando em dia todas as obrigações que o Londrina assumiu desde então. E estamos trabalhando. Pagamos aí, na verdade, várias ações. O Londrina, quando nós assumimos lá atrás, tinha 154 ações trabalhistas, 124 ações do Poder Judiciário, Civil, mais 40, 50 da parte fiscal. Então, o que foi possível fazer, nós pagamos várias ações. Hoje, praticamente, estamos zerados de ações. O que nós estamos devendo hoje seria na parte do Profut, que nós fizemos o parcelamento em acho que 160 meses, praticamente, e pagamos já 50 e poucas parcelas. Mas recorremos também desse valor que nos foi cobrado, desse valor, porque foi feito acerto nas ações, mas a Caixa não abriu mão desse valor. E nós estamos contestando, mas estamos pagando. Então, a parte, hoje o Londrina praticamente está zerado de ações. Nós temos todas as certidões negativas que o Londrina precisa. E estamos tocando. O que mais preocupa a gente aí é uma ação popular que tem aí, que já vem correndo há vários anos e está com um valor meio elevado. Mas está sob controle, a gente está trabalhando e vendo o que pode ser feito em cima dessa situação. E é importante estar equacionado, Thiago, para futuras parcerias, claro, até em relação à SAF, né? Você pode falar o que é essa ação popular? Não, ação que foi já acho que de 20 anos atrás, aí, uma ação que correu aí e acabou, talvez, não sei se os advogados na época não defenderam ou coisa parecida. Foi a revelia? Eu não sei te dizer, Canarinho, não posso falar que eu não... O que tinha de derrota, a revelia era impressionante, né? Parecia que era proposital. Então é uma ação que, de repente, como ela não foi paga na época, o valor foi, porque o juro dessas pendências são altos, multa, juro, correção. Exatamente. Então ficou num valor meio elevado. Mas a gente está trabalhando nisso aí para ver como a gente vai poder fazer. Então... Quer dizer, a situação está realmente controlada. Nós devemos, mas sabemos que devemos, né? Antes não, a gente devia e não sabia o que devia, nem quanto devia. Tem o controle, então, tem a situação sob controle. Hoje tem a né? situação do controle, tranquilo. Inclusive, você estava falando da SAF. A SAF, de repente, é interessante também justamente por causa dessas ações. Que a SAF ela tem que deixar um valor para você quitar os seus débitos anteriores à SAF, esse tipo de coisa. Então, mas são coisas que é para ser estudado, né? Quando você for fazer a SAF, você tem que estudar, você não pode fazer também de qualquer maneira. E o candidato da oposição, o Aloysio Silva Júnior, mandou um vídeo para a gente. Olá, amigos do Arena Esporte, muito obrigado, Thiago Mossini, pela oportunidade, Eduardo Casarim.
Bom, o que nós temos discutido da chapa Londrina para Todos é justamente o nome da chapa. A gente precisa transformar o Londrina Esporte Clube num clube mais aberto, com mais participação dos sócios, com mais debates internos, e não é o que a gente vê. Nos últimos 12 anos, o Londrina não teve uma disputa eleitoral. As mesmas pessoas estão à frente da diretoria do Londrina, revezando nos cargos de presidente, vice, diretores, e a gente acredita que o Londrina precisa ter mais participação. O Londrina tem pelo menos 600 sócios. Na verdade, 300 e 600. Até isso o número não bate com aqueles que a gente tem acesso. E depois, finalmente, a gente descobriu que o Londrina, em tese, tem 600 sócios. São esses 600, na Assembleia Geral, que tem a oportunidade de dialogar. Como imagina que o Londrina pode ser melhor, pode ser mais aberto, pode ser mais transparente, e é isso que a gente quer. A Chapa Londrina para Todos também foca na profissionalização, na gestão moderna e a tecnologia no relacionamento com o associado. Hoje está tudo aqui, nesse celular que eu estou gravando. E o Londrina ainda é burocrático, antigo, atrasado. E não é isso que a gente quer. A gente quer um Londrina moderno, um Londrina preparado para a Série A e para os desafios do futebol atual. Bom, vamos falar de Copa do Mundo? Faltam 15 dias para começar a Copa do Mundo, o Brasil busca o Hexa e nós temos um correspondente lá em Doha, no Catar, Fábio Montesini, londrinense, ex-jogador da seleção do Catar lá, ele é rei, já fui na casa dele lá, é impressionante como o pessoal adora, ama o Fábio Montesini, ele que foi técnico da seleção sub-20 do Catar e hoje continua a carreira como treinador, o filho dele joga lá também, ele gravou um materialzinho pra gente, vamos ver aí. Olá, Thiago Mossini. Bom, primeiro de tudo, parabéns pelo programa. Sou Fábio Montesini, falando aqui do Catar. Já nesse momento, às vésperas da Copa do Mundo 2022, estamos aqui no estádio 974, que é o prefixo do país, do Catar, e também o número de containers que foi feito para construir o estádio. A história desse estádio vai ser bem legal, vai ser usado, lógico, para a Copa, e quando terminar a Copa, ele vai ser doado para um país da África, ele vai ser desmontado e mandado para a África. Bom, estamos aí às vésperas, o país está com obras a todo vapor, os estádios todos prontos e testados, prontos para receber as melhores seleções do mundo nessa fase final da Copa. E estamos aí, na expectativa de uma Copa maravilhosa, que o Brasil venha, e boa sorte para todas as equipes, que o Brasil possa sair campeão na Copa do Catar 2022. Forte abraço. Aí, Casarim, 2010 eu tive lá no Catar com o Fábio, fui fazer cobriu o Mundial de Handebol, o time de Londrina jogou o Mundial. Foi uma das primeiras matérias sobre a Copa do Mundo no Catar, fui eu que fiz, tive a oportunidade de entrevistar o Sheik lá, foi muito legal, projeto audacioso. E naquela época, Doha já era um canteiro de obras, isso em 2010. Você imagina o que não se transformou aquilo lá. Eu brincava até que parecia que a gente estava no desenho dos Jetsons, né? É muito dinheiro que tem, né? Eles têm muito dinheiro para trabalhar, para estruturar. E os estádios de Copa do Mundo, por exemplo, eles já têm uma destinação pós-Copa, né? Diferente do que aconteceu, por exemplo, no Brasil, que vários estádios viraram elefante branco, né? Mas é muito bom ver o Montesini passando esse material para a gente e contando um pouco mais sobre a vida no Catar e sobre a Copa do Mundo. Está chegando. E chegando Copa do Mundo e encerrando o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras campeão, o título que faltava para o Abel Ferreira. Eduardo, comenta para a gente isso aí. O Palmeiras, ele montou uma estrutura muito forte nos últimos anos, né? O Abel Ferreira, com 2 anos à frente do Palmeiras, conquistou 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e agora vem a cereja do bolo, que é o Campeonato Brasileiro. E por um detalhe, né? O Palmeiras também não esteve na decisão, mais uma vez, da Libertadores da América. Fez uma campanha espetacular e no Brasileiro acabou sobrando e com toda a justiça campeão do Brasil pela 11ª vez. Bom, chegou aquela hora de a gente reviver algumas narrações históricas do Eduardo Casarim, 3 Copas do Mundo, enfim. Qual que é a narração de hoje? O que você traz pra gente hoje, Eduardo? Um gol do Fred, né, que já está aposentado, mas que fez muitos gols com a camisa do Fluminense, do Cruzeiro e também pela seleção brasileira e no Templo Sagrado do Futebol, que é o Maracanã.
A final da Copa das Confederações 2013 no Maracanã foi um dos jogos mais espetaculares e mais emocionantes que eu narrei na minha vida. 80 mil pessoas, a Espanha era o grande bicho-papão do futebol mundial, era a atual campeã do mundo, né? E tinha um futebol realmente que chamava atenção. E a seleção brasileira tentando resgatar o amor da sua torcida e conseguiu vencer a Espanha no Maracanã, numa atuação de gala, 3-0, e o primeiro gol foi marcado pelo Fred, o grande artilheiro, hoje já aposentado, mas o Fred fez um belo gol e o Brasil conseguiu abrir o placar, 3-0 seleção brasileira, e esse foi o gol que eu narrei em 2013. Hulk partiu para cima da marcação, balançou, tentou fazer o cruzamento, bateu na defesa, voltou rebote para o Brasil. Oscar abriu na direita, Hulk cruzou para Fred, no gol, sobrou Neymar, tumulto no gol. Brasil! Muita emoção na voz do nosso voz de veludo, Eduardo Casarim. Obrigado. Getúlio, para a gente encerrar aqui, alguma mensagem final que você queira deixar para os torcedores do Londrina? Ô, Thiago, eu acho que a eleição do Londrina é um fato marcante para a gente. Eu acho que todo associado do Londrina hoje, mesmo que seja poucos, assim, em termos, são 300 e poucos elementos que podem votar, eu acho que é importantíssimo que compareçam e votem, independente se ser uma chapa ou duas chapas. O importante, na verdade, é o Londrina. A gente tem que se unir em torno do Londrina, porque nós precisamos de um time forte na cidade. E acho que com um time forte volta tudo aquilo, Casarim. Público, o dinheiro começa a chegar, tudo isso aí. Então, acho que é muito importante que pelo menos o sócio do Londrina compareça para fazer essa votação. Tá certo. Então, obrigado, Getúlio, por ter estado aqui com a gente. Foi um prazer receber você. Boa sorte. Obrigado, Eduardo. Valeu, Thiago. Vou torcer pro Tubarão fechar o campeonato hoje com chave de ouro e uma vitória contra o Sampaio Corrêa. É isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem. Fui!